Om Namah Shivaya, Namastê, Om, que você esteja muito bem. Eu sou o Edson Daniele, professor de Yoga do Shankara Yoga. Essa é a nossa série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. Hoje a meditação é do dia 8, que é o Atman não é afetado. Se o corpo é a causa do prazer e da dor, o Atman não tem nada a ver com isso, porque pertence aos corpos denso e sutil, que são produtos de Prakriti. O Atman é sempre a testemunha silenciosa ou o espectador das atividades de Prakriti. Se você morder a língua com os dentes, com quem deveria ficar zangado por causar a dor? Se os deuses são a causa de gerar dor ou prazer, o Atman certamente não se preocupa com isso, porque pertence aos deuses que são os únicos afetados por isso. Ou seja, novamente uma meditação para deixar claro para a gente essa separação que existe do Atman com você, eu, essa consciência que está falando agora aqui, que está fazendo a gente interagir, que é a nossa consciência menos elevada. Ainda não é o Atman, é a consciência que a gente chama de Jiva, ou o seu ego, a sua personalidade, que interage com as coisas de Maya, desse mundo material e ilusório. Quais são as coisas? O prazer, a dor, a alegria, a tristeza e, claro, a ação e reação. Então, o que é o Atman? O Atman é a sua essência verdadeira, é a sua consciência expandida ao máximo, é a conexão com a unidade, com o todo. Mas, nesse jogo de prazer e dor, de causa e efeito, é o seu Jiva, é a sua consciência menos expandida, que está interagindo com esse mundo de Maya, esse mundo ilusório que também a gente pode chamar de Prakriti. Então a meditação está falando, tudo que acontece de volta para você, a culpa não é do seu Atman. Ele não tem nada a ver com isso porque ele é o equilíbrio. E sim, tem a ver com a gente. Então o Swami vai além na meditação. Se os deuses são a causa de gerar prazer e dor, de novo o Atman é o equilíbrio em pessoa, não tem nada a ver com isso, então pertence a eles mesmos, pois são os únicos afetados. Ou seja, tudo que acontece para a gente, a origem somos nós. Enquanto a gente tiver essa relação de ação e reação, viver nessa dualidade, somos os responsáveis por isso. O que a gente quer é, primeiro, tomar consciência disso. A gente não pode culpar os outros pela dor de quando você morde a língua, não pode culpar os deuses. Então, tudo que você é hoje é produto das suas próprias escolhas e ações. Porém, o Atman está aí, está presente em você. Se você quer uma vida mais equilibrada, se você busca sair dessa dualidade que existe na sua vida, você tem que caminhar em direção à expansão da sua consciência para viver no Atman. E novamente a gente vai falar do trabalho das virtudes. Por que a gente sempre fala do trabalho das virtudes? Porque as virtudes é o oposto desse mundo dual que a gente vive através da nossa personalidade e do nosso ego. Então, quando você supera isso, quando você não vê mais necessidade de interagir, de apego às coisas materiais e mundanas, você começa a viver a vida de uma outra forma. E assim, buscando mais equilíbrio, uma vez que você navega menos nessa dualidade, significa que você está no mesmo plano o tempo todo. Esse, então, é o caminho de acesso ao Atman. Então, vamos meditar nisso hoje. Corpo é a causa do prazer e da dor. Ou seja, tudo que é material gera prazer e dor. Medite, então, qual que é o seu apego a essas coisas materiais? Reflita quando algo acontece para você, algo que lhe gera alguma tristeza ou sofrimento ou dor. Quem é o responsável por sofrer isso, por sentir essa emoção? Outra pessoa que fez algo que te deixou assim? Mas se a sua essência ela é o equilíbrio, significa que sofrer a dor, trazer esse sentimento para o seu corpo é responsabilidade sua. Você poderia muito bem não deixar isso te influenciar. Não é uma tarefa fácil, mas a meditação fala sobre isso. O Atman não é afetado. Seja qual for o conflito ou a situação difícil que a gente passe na vida, se houver um trabalho espiritual profundo, você fica cada vez mais equilibrado para passar por essas situações. Você se afeta cada vez menos nessas emoções que o nosso corpo material físico sente. Então, esse é o recado da meditação. E vamos então trabalhar nisso hoje. Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Então, um excelente dia para você, até a próxima meditação e seja bom, pratique o bem.